A paz do Senhor, meu querido irmão e irmã. Estamos aqui para o nosso último episódio da nossa série de estudo de 1 João, capítulo 5, do verso 13 ao verso 21. Vamos tratar de um tema muito importante. Qual é esse tema? Oração. A oração eficaz. A eficácia da oração. Ou seja, aqui não vai especificar a amplitude da oração, mas vai falar de uma ação sobre a oração. Bom, a palavra do Senhor nos ensina assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero lembrar vocês, quero pedir a vocês, deixe seu like se você gostou. Compartilhe aí com o seu irmão, com sua irmã, com alguém que você goste, que sabe que precisa deste vídeo, dessa palavra, desse ensinamento, que gosta de talvez estudar a palavra de Deus. Aqui está um vídeo para você compartilhar que edificará a vida do seu irmão. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma rápida oração. Você que está me acompanhando, feche o seu olho, converse um pouco com o seu pai e vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai querido, Rei da glória e Senhor dos senhores, Senhor, fala conosco através da sua palavra. Senhor, edifica e alimenta aqueles que nos escutam e nos alimente também, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai, e que o Senhor possa dar discernimento e entendimento sobre a tua palavra, pois trataremos de um assunto muito importante, de um assunto muito complicado de se entender. Senhor, fala conosco e através de nós, e abençoe cada pessoa que ver e compartilhar este vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, aqui, diante dessa carta, João escreve para combater os falsos profetas, como disse nos vídeos anteriores. Então, eu quero ir explicando sobre a questão da oração nos versos a qual li. Então vai dizer assim no verso 13: estas coisas vos escrevo para que saibam, para que entendam que vós tendes a vida eterna. Ou seja, ele está direcionando à igreja, aos cristãos, e para que creiais no Filho de Deus, ou seja, vida eterna, Filho de Deus, o mesmo. Jesus Cristo é a vida eterna. Então, ele está escrevendo esta carta para que tenham certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Então, quando ele se refere da vida eterna e de Jesus Cristo, ele já está dizendo sobre a salvação, que eles são salvos por meio de Cristo Jesus. E por isso agora tem a vida eterna. Só tem a vida eterna quem conhece a Cristo Jesus, e por isso esses devem se alegrar. Então a palavra do Senhor nos diz assim, no verso 14: e esta é a confiança que temos nele,
Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, é importante quando formos orar, conversar com o nosso Pai, termos confiança nele, porque nele está a nossa alegria, nele está o nosso ânimo e a nossa força. Nós precisamos entender isso, que quando você chegar diante de seu Pai, você que tem intimidade com Ele, você que conhece a sua palavra, você pode ter confiança em sua oração, porque o que for necessário, Ele te responderá e responderá da melhor forma, porque Ele é perfeito, agradável, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. Então, diante deste verso 14, eu quero ler Salmos 56, que vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar, me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações? Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Meus irmãos, esse ponto é muito importante, que vemos que Davi está passando por um momento em que ele necessita ter confiança em Deus, pois está sendo perseguido. Então, quando refere ter confiança em Deus, é mesmo que você esteja sendo perseguido, ameaçado de morte, diante da morte, sem refúgio algum. Você precisa entender que em Cristo Jesus está o seu refúgio, a sua alegria. Você precisa descansar na sua maravilhosa presença, porque nele está a vida eterna. Ele é o onipotente, onisciente e onipresente. Por que você não confia nele? Por que você não lança toda a sua ansiedade sobre ele? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando entendemos e oramos segundo a certeza da intimidade com Cristo Jesus, então a ação de que Ele nos ouviu, então sabemos que estamos agindo, vivendo segundo a sua vontade. No verso 16, eu quero dividir em 2 pontos. O primeiro: se alguém viu seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. O fato é, todo pecado é para a morte. Isto é um fato. Mas a relação a qual João está querendo tratar aqui é que este pecado que não é para a morte está se referindo ao segundo tópico. Mas eu quero tratar o primeiro. Ele está querendo dizer que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias, de uma maneira ou de outra. Nós precisamos nos arrepender todos os dias e entregar a nossa vida a Ele. E precisamos orar um pelos outros para o crescimento em Cristo Jesus. Precisamos honrá-lo. Então nós precisamos confiar e orar um pelos outros. Porque nós somos pecadores, nós temos a natureza adâmica, o pecado está em nós. Para que haja crescimento e santificação, precisamos orar todos os dias, para que todos os dias possamos ser cada vez mais livres da escravidão do pecado. É claro que o controle que o pecado tem sobre nós é quebrado a partir do momento em que Jesus nos encontra, em que Jesus nos salva.
mas nós precisamos largar a antiga vida e viver a nova vida em Cristo Jesus. E para que isso vá acontecendo é um processo, ou seja, é a santificação em Cristo Jesus. Nós precisamos um dos outros. A igreja precisa os membros da igreja precisam um dos outros para crescer em Cristo Jesus. Então o segundo ponto é: há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Naquele tempo, meus irmãos, houve muitos que se diziam cristãos que se afastaram da igreja e negaram que Jesus Cristo era o próprio Deus. É o próprio Deus. Então o que isso percebe-se? Uma morte espiritual. E João está dizendo: não ore por esses, porque esses negaram a verdade, que é Deus. Então João, diante dos próximos versículos, ele vai combater qualquer dúvida sobre esta questão de que Jesus Cristo é o próprio Deus e a vida eterna. Ele vai falar: toda iniquidade é pecado que não é para a morte. Então que já está continuando sobre este assunto. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não pratica o pecado para a morte, que é o pecado de negar Jesus Cristo. Mas um ponto importante de relacionarmos a esta conversa a qual estamos tendo é que aqueles que cometem esse pecado, na verdade, nunca realmente tiveram uma conversão genuína. Porque estes apenas foram convencidos, não convertidos. Então esses negam a Jesus Cristo porque não tiveram o fator de conhecimento divino. Então precisamos prosseguir. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então ele faz uma separação. Aqueles cristãos que estão firmes, que é para a qual ele escreve esta carta. Não para os que saíram, mas ele foca em escrever estas cartas para os que estão firmes, para que eles entendam que eles são de Deus e que estão em Deus e que eles precisam se conservar em Cristo Jesus e não se levar pelo que os filhos do maligno, o mundo, está tentando levá-los, ou seja, os heréticos, os falsos profetas. Então está se referindo também aqui à sociedade daquele tempo e também nos serve para hoje, a não nos guiar, não nos direcionar, não dar ouvidos àqueles que são do mundo, porque eles não conhecem a verdade da vida eterna. E neste ponto precisamos prestar atenção e nos motivar a pregar as boas novas, para que aqueles que estão perdidos no mundo possam conhecer as boas novas, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E no verso 20 vai dizer: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Havia toda a questão de, naquele tempo, estar sendo contraditória a questão de Jesus Cristo ser 100% homem, 100% Deus. Mas João combate com todas as armas essa questão, dizendo aqui que ele é o próprio Deus e a própria vida eterna, que Jesus Cristo é totalmente Deus e nele estamos, porque ele é verdadeiro e nele está a vida eterna. Então João aqui destrói, combate totalmente esta questão que estava sendo questionada pelos fariseus, pelos que acreditavam no gnosticismo, nessas questões teológicas, nessas visões. Então ele vai finalizar: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes em oração, buscando intimidade com Cristo Jesus, buscando a sua maravilhosa presença, e nele teremos a certeza cada vez mais de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Pai. Como você quer conhecer alguém se você não tem um relacionamento diário com ele? Como você quer acreditar, confiar em um ser ou qualquer pessoa sem que você a conheça bem, sem que você busque conhecê-la melhor? Então você precisa conhecê-lo melhor. Você precisa buscar a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nele está a vida eterna.
Coloque sua confiança sobre Ele. Assim como o salmista, assim como João está nos levando a colocar. Coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Porque nele está a vida eterna. Descanse em sua presença. E não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar, porque Deus ainda tem muitas coisas para falar conosco. Nos ajude. Você ainda que não é inscrito em meu canal, se inscreva, por favor, e que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, meus irmãos. Graça e paz.